Informação na voz de Wellington Barros. Pitoli, começar com uma informação divulgada pela Band, que diz o seguinte: acusações feitas por um ex-piloto de táxi aéreo criaram forte turbulência nos bastidores do poder em Brasília ao conectar nomes proeminentes da República a empresários foragidos e apontados pela Polícia Federal como lideranças da facção criminosa Primeiro Comando da capital. Desde novembro de 2024, Mauro Matozinho, que atuava na empresa Táxi Aéreo Piracicaba, tem divulgado uma série de vídeos com revelações sobre voos que teria realizado envolvendo autoridades e supostos esquemas ilícitos. Em uma de suas denúncias mais graves, Matozinho afirma ter pilotado uma aeronave que transportou o ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli. Ele diz o seguinte: eu pilotei o Sierra Mike Golf em um voo que teve a bordo o ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli. O itinerário incluiu Brasília e Ourinhos, mas o destino final era o resort Taiaiá. É o que declarou ele em uma gravação. Outro nome citado é do senador Ciro Nogueira, presidente nacional do Progressistas. Matozinho alega que, a mando do seu então chefe na TAP, o Epaminondas Chenu, transportou uma sacola com dinheiro destinada ao parlamentar. Ele diz o seguinte, abro aspas: no dia 6 de agosto, em um voo para Brasília, Epaminondas me entregou uma sacola de papel. Ele disse que eu precisava ter cuidado porque ali continha grana. Essa sacola saiu de São Paulo, mas não retornou. Segundo conversas entre Beto e o pessoal da Reage Investimentos, o destino seria o senador Ciro Nogueira. Fecho aspas. Os indivíduos mencionados como Beto e donos da aeronave são Roberto Augusto Leal da Silva, conhecido como Beto Louco, e Mohamed Murad, apelidado de Primo, ambos que atuavam no setor de combustíveis e mantinham relações com o fundo de investimentos Reage. Eles foram alvos daquela operação Carbono Oculto, nós falamos sobre ela aqui, e estão foragidos desde outubro de 2024. A investigação os aponta como importantes lideranças do PCC. Atualmente, a defesa de Beto Louco e Primo negociam acordos de delação premiada. Nós falamos aqui também sobre essa possibilidade, deles entregarem, e falam na delação que cairia metade da República, segundo interlocutores. Nós falamos isso aqui na segunda-feira. As revelações desse piloto, o Matozinho, se estenderam a Antônio Rueda, presidente nacional do União Brasil. Segundo o piloto, pelo menos 4 jatinhos utilizados por políticos e pelo crime organizado pertencem ao presidente do partido. Ele descreve ainda a normalização de pagamentos ilícitos. Abro aspas, em diversos momentos houveram pagamentos feitos em dinheiro em espécie. Em alguns casos eu presenciei, em outros eu ouvi diretamente do dono da empresa. Esses valores eram às vezes chamados, ironicamente, de cargas perigosas. Fecho aspas. Em agosto de 2023, Mauro Matozinho prestou depoimento formal à Polícia Federal sobre os fatos que ele narra nesses vídeos. Contudo, segundo os agentes federais, não foi encontrada materialidade suficiente nas alegações para dar prosseguimento a uma investigação formal. A Band procurou aí tanto o Ciro Nogueira como Antônio Rueda e o Dias Toffoli, e eles não se manifestaram até o momento sobre essas declarações. Obrigado, Barros. Olavo Silvio. Quando a gente olha o depoimento ou a fala deste piloto de táxi aéreo, eu vou fazer aqui uma comparação e vou a Eduardo Tagliaferro, que aliás está há uma semana do seu julgamento na Itália, deve estar nos acompanhando agora. Tagliaferro, um abraço, meu irmão, onde não olharam para a mensagem e olharam para o mensageiro. Corajosamente, esse piloto tem gravado vídeos para as redes sociais, realmente, contando exatamente tudo isso relatado na matéria da Band. Entretanto, a justiça disse não encontrar materialidade e vai tentando enterrar, vai tentando esconder. Ao mesmo tempo, eu me pergunto como será ou como ficará a carreira desse piloto, que depende de pilotar aeronaves. Como será daqui para frente ele que está disposto a contar o que viveu ao longo da sua jornada ali na Transportes Aéreos Piracicaba, a TAP, atendendo ao sistema que tem Beto Louco e o Primo envolvidos, tem Toffoli transportado, dinheiro para Ciro Nogueira. Como vai ficar a vida desse piloto? Porque a imprensa não dá bola, embora a Band tenha feito esse trabalho, e agradeço a Band por isso, mas como ficará a vida de um piloto? Lembrando que, no Brasil, quem não gosta da mensagem tenta matar o mensageiro, Olavo.
É interessante, esse caso é interessantíssimo desse piloto Matosinho, né? Olha que fato, observa isso, amigo ouvinte. Então ele faz as denúncias, ele fala do Beto Louco, ele fala do Primo, que são os caras que tinham os aviões, que foram denunciados na Operação Carbono Oculto, 500 milhões de possíveis propinas, lembra até das canetinhas de Monjaro que eles forneciam como propina essas duas pessoas? Pois bem, fala também do Toffoli, de voo para Ourinhos. Só que em 2023, amigo ouvinte, amigo Silvio, amigo Pitoli, em 2023 esse cara foi ouvido pela Polícia Federal. E a Polícia Federal falou assim, não encontramos materialidade. Eu não vou afirmar, eu vou perguntar. A Polícia Federal é incompetente? Como não encontrou materialidade se depois... Vai nesse raciocínio, se depois Beto Louco e Primo caem na Operação Carbono Oculto. Talvez não tenha encontrado materialidade, porque talvez não tenha aprofundado a investigação. Superficial. Por quê? Beto Louco e Primo são investigados. E se, como a matéria disse, se abrirem a boca, se delatarem, metade da República cai. Parece-me com dificuldade para encontrar espaço para delação na esfera federal, mas prosperando a delação no estado de São Paulo, Leva. Ainda tem essa. Em Brasília parece-me que não querem ouvir nem o Primo nem o Beto Louco. Por que será? O tamanho do estrago que o depoimento... Eu mudaria a frase. O tamanho de luz, a quantidade de luz que esse depoimento traria. Então, Matosinho é um arquivo vivo. É um arquivo vivo e que é interessante. Então, a Polícia Federal fala, não vi materialidade, mas depois Beto Louco e Primo caem numa investigação. Agora, o ponto que ainda a investigação não ocorreu, muito embora as denúncias de Matosinho, é em relação a Toffoli. Talvez, pergunta, dúvida, talvez a Polícia Federal não tenha aprofundado, não tenha investigado, mas a pergunta é por qual razão? Por que não investigou? Por que não aprofundou? Por que já saiu dizendo que não tinha materialidade, quando, na verdade, em relação a Beto Louco e Primo, havia essa materialidade? Perguntas que não querem calar. Silvio, não gosta da mensagem? Despreza ou tenta matar, entre aspas, aqui o mensageiro. É o Brasil tentando enterrar, né, aqueles que estão dispostos a colaborar, Silvio? Nesse caso, não gosta da mensagem, não atende o mensageiro, deixa o mensageiro para lá. Olha, é daqueles casos delicadíssimos, evidentemente, pelo teor, né, pela alta octanagem, pelo poderio, né, de uma delação, do que seria uma delação como essa, envolvendo nomes, autoridades da República. Agora, Pitoli, eu acho que, e até pegando uma carona um pouco no que o doutor Olavo traz, veja, tem um ponto aqui que é qual a Polícia Federal que não levou tão a sério, que talvez não tenha dado o devido crédito, que não quis ouvir, que não deu seguimento a uma delação. Qual é a Polícia Federal? Infelizmente, hoje, no Brasil, nós temos de fazer esse questionamento. Qual Polícia Federal? Porque a Polícia Federal é uma instituição honrada, composta por profissionais honrados, profissionais de carreira, peritos. Você tem a figura do escrivão, do delegado, do investigador. A Polícia Federal é uma instituição séria, aliás, num passado não tão distante, numa época de Lava Jato, por exemplo, o símbolo da Polícia Federal era aplaudido em manifestações populares. Na Avenida Paulista, por exemplo. As pessoas aplaudiam a Polícia Federal. Se você olhasse um distintivo, um colete, uma viatura, o aplauso era inevitável. Agora, hoje, o que nós temos, infelizmente, é a cúpula da Polícia Federal aparelhada politicamente. E quem fez isso? Flávio Dino, quando foi ministro da Justiça e Segurança Pública, o primeiro de Lula III, ele assume e coloca em comandos específicos da Polícia Federal, de divisões de inteligência, no próprio comando central, na direção, e
até na própria Polícia Rodoviária Federal, eu estaria me estendendo aqui para além da PF, mas ele toma o comando das polícias politicamente. E detalhe, ele avisou que faria isso numa entrevista antes de tomar posse, em dezembro, ao jornal O Globo. Podem procurar essa entrevista, e ele afirma ao repórter que o presidente Lula deu a ele a missão de cuidar das polícias. O que é que significa isso? Então, eu acho que só para fazer deixar essa lacuna, né, deixar essa pergunta, qual polícia federal não estaria dando crédito? Será que uma polícia federal que atende a interesses políticos? Olha, eu quero também deixar claro a minha preocupação com a jornada desse trabalhador, desse piloto, e pedindo para que empresários que utilizam desse tipo de serviço, olhem para o trabalho desse homem. Ele pode estar disposto a te ajudar. E veja, mas ele conta o que ele faz, com quem ele viaja, Não, ele está tentando mostrar que ele pode, provavelmente, supostamente, hipoteticamente, são palavras que me protegem, ter transportado dinheiro de corrupção, ele pode ter transportado gente ligada ao PCC, ele está tentando contribuir para a libertação do Brasil. E aí é que entra o que eu desejo que o Brasil venha a despertar para algo que é fundamental, a união dos afins. Nós temos hoje pessoas afins que pensam da mesma forma, que olham para o mesmo objetivo, desconectadas. Por exemplo, nós estamos vivendo na imprensa agora, e eu não estou misturando o assunto, mas só para você entender, um momento de, segundo o próprio, acho que diretor, presidente da Gazeta do Povo, eu quero entender melhor, mas é o comentário do Constantino hoje, nesse sentido, um momento de desinteresse. E o desinteresse da população leva a baixos índices de audiência, né, ou redução dos índices de audiência, de engajamento, de relevância. Isso vai fazendo com que projetos importantes, como mencionado pelo Constantino, centenário como a Gazeta do Povo, venham a sofrer as consequências disso. E quando eu falo um despertar para a união de afins, é olhar para setores conservadores, pessoas que podem andar juntas, inclusive com um apoio comercial, oferecendo uma oportunidade para um piloto corajoso, que se dispõe a contar a verdade, dando nomes aos bois. Então veja, nós precisamos criar um despertar para o Brasil, esse Acorda Brasil também nesse sentido. Ô turma, tá aí agora, e a vida desse piloto, como é que fica? Ele está disposto a ajudar. Ele está mostrando que Toffoli foi para o Taiaiá, ele está mostrando que levou dinheiro provavelmente lá para o Ciro Nogueira, que transportou no mesmo avião gente do PCC. Bom, ele está tentando mostrar. E agora, ele vai ser escanteado? Como ele vai ser tratado? Eu entendo que se a ética, se a verdade, se não há nenhum compromisso com o crime, por parte de quem o vai contratar, não tem que ter medo. Não tem que ter medo. A gente tem que olhar para um profissional e falar assim, pô, o cara é corajoso, eu vou dar uma oportunidade para o cara. Porque no Brasil, Olavo, tem também essa de, o cara tá contando, ele vai contar o que eu fiz no verão passado. Amigo, eu resumo ética para os meus filhos, o conceito de ética para os meus filhos, de uma maneira muito rasa, entendo, mas de fácil percepção, compreensão. Que é o seguinte, você pode me contar como você fez? Posso. Então você usou da ética para você conquistar, para você conseguir, para você chegar até aqui. Agora, eu não posso contar que eu mandei no avião dinheiro de corrupção para um presidente de partido. Então aí não tem ética. Aí você é mais um sujo. Agora, não dá para deixar ninguém para trás. Vejo coragem e disposição no cidadão, mas muito provavelmente deixa de lado. Isso me preocupa. Precisamos um despertar para unir os afins, Olavo. Não dá para assustar com o conceito de ética, não dá para ter medo da verdade, não dá para ter medo da luz. E o acolhimento, o Pitoli fala em acolhimento desse piloto. O acolhimento pela coragem, o acolhimento pela ética, o acolhimento pela transparência. Sabe, nós vivemos num país extremamente difícil, com valores de tributos incomuns e de volta um serviço público lixo. Porcaria, ruim.
não pelos servidores que se empenham, mas pela estrutura, pela má gestão. Contudo, esse cara precisa ser honrado, esse cara é acolhido, acho que esse é o ponto. Acolhido, é um homem corajoso, é um homem de valor. Não podemos olhar como um pária ou como um delator, na pior interpretação da palavra delator, mas sim na melhor interpretação. Um cara que está buscando justiça, um cara que colocou a vida dele, a sua família, com coragem e desprendimento. É acolhimento. Eu acho que quem tem valores de direita consegue fazer esse acolhimento. União dos afins, né, Silvio? Sem dúvida. Acho que a hora é agora, não tenho a menor dúvida disso. E um complemento ao que o Olavo traz sobre o piloto ainda, Pitoli, veja, uma declaração como essa, os vídeos estão rodando nas redes sociais, sobretudo, estão rodando na internet. A Band, como você disse, trouxe a reportagem, mas informações como essas, elas são prestadas em juízo. Ou seja, autoridades vão colher todas essas informações, elas vão ser checadas, isso dará seguimento a investigações. Falei agora há pouco sobre qual polícia, mas há uma série de autoridades envolvidas. Nós temos de lembrar da figura tão ausente no Brasil em várias searas, né, que é o Ministério Público. Hoje em dia, fico me perguntando quem hoje pretende seguir uma carreira de promotor, de procurador, seguir uma carreira no Ministério Público, que é uma instituição tão importante para o nosso país, mas que tão, de alguma forma, pisoteada pelas próprias cortes superiores. Mas fico pensando, essas autoridades vão tomar essas informações, elas vão dar seguimento, e tudo isso é feito em juízo, portanto, isso precisa ser levado a sério. Não pode cair numa vala de esquecimento por ter componente político. Isso chama muito a atenção. A forma, talvez em outra circunstância, uma fala como essa do piloto envolvendo outros nomes, talvez já tivesse provocado uma revolução na própria imprensa brasileira.